Paz de Cristo Jesus, Shalom, bom dia. Com a graça de Deus eu voltei aqui para a gente fazer a leitura de Romanos, que nós começamos ontem. Vai para o canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube, ok? Aqui na página do Facebook só fica um mês, porque agora eles estão tirando os vídeos. Mas se inscrevam lá no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo, que vocês vão ver os vídeos lá, passar para frente, ok? Graças a Deus que ainda tem essa liberdade de colocar no YouTube, né? Vamos aproveitar. Cada dia eles inventam coisa, viu? Antes você podia deixar a live no Facebook a vida toda, agora já não pode mais. Hoje é a segunda parte de Romanos 1. Romanos que foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja cristã de Roma. Era uma igreja na época obediente, não tinha idolatria, ok? Só tinha a discussão entre os judeus e os gentios quanto os costumes, quanto às observações das coisas, ok? Vamos ler que a gente vai entender. E aí Paulo ficou sabendo daquela história que estava ali. Dizem que Pedro foi para Roma primeiro que Paulo. Tem um versículo em 1 Pedro que diz assim: aqueles da Babilônia saúdam. Naquela época a Babilônia era Roma. Isso não significa que Roma é a Babilônia a vida toda, porque tem outras cidades de outras nações na terra que também é Babilônia, ok? Roma era uma delas. Naquela época era Roma porque ela que mandava em tudo, mas hoje tem outras cidades por aí que mandam em tudo e as pessoas não percebem. Babilônia é a cabeça, é aquilo que manda em tudo. Na terra, né? Abaixo de Deus. Vamos lá. Ok? Só você ver qual a nação hoje que manda em tudo na terra, você vai saber que ali também é Babilônia, porque é a cabeça. Vamos lá, para a glória de Deus, aleluia. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, nele quem? Em Cristo Jesus, ok? A justiça de Deus. O homem pecou, ele merece a morte. Então Deus, para satisfazer a sua própria justiça da palavra que ele falou, ele deu o seu filho, porque aí o filho morrendo por nós é justiça de Deus. E aí a gente tem vida, a gente não tem mais morte em Cristo. É a justiça de Deus. Ele lançou a palavra e a palavra dele é verdadeira, mas ele deu seu filho para morrer por nós, para nos dar vida. Alguém entende? Você já entendeu isso? Deus seja louvado. Aleluia. Ok? Então Paulo começa falando aqui: porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, nele quem? Em Cristo. E o justo? O justo não foi Paulo que usou essa palavra pela primeira vez. Lá no Velho Testamento já tem esse versículo: justo vive pela fé, ok? Muitos versículos, muitas palavras que Paulo usou, até mesmo o Senhor Jesus, a gente já vai encontrar lá no Velho Testamento. Na aliança abraâmica, na aliança mosaica, ok? E justo é uma coisa séria, gente. Justo é uma coisa séria. Quando entrou o protestantismo, Lutero se apegou a esse versículo, mas hoje em dia a gente vê um monte de gente por aí dizendo que é justo, mas não é justo. Não vai nessa onda, que só porque fala o justo vive pela fé. Sim, mas o justo é justo. O justo tem que andar honestamente.
Ok? Somos salvos por Cristo para fazer boas obras. Se a pessoa está no pecado, fazendo tudo errado, diz que é justo, porque diz que crê em Jesus e é justo, e faz as coisas tudo errado, desconfie desse, sai de perto. A gente erra, a gente não é perfeito não. Depois que aceita Jesus, a gente para de errar, a gente erra. Mas aquele que erra e tem temor a Deus, vai buscar o perdão e a mudança de vida. Aquele que erra e acha que errar é normal, que está tudo bem, que morreu vai para o céu, esses aí que são o perigo. Cuidado com esses. Vamos seguir em frente. Isso eu estou falando para falar de justo, porque eu não vejo as pessoas explicar o que é justo. Ser justo é coisa séria, não é qualquer coisa. O Senhor Jesus é o justo dos justos, e nele nós somos justificados. Mas ele nos chamou para andar em obediência. Ok? Vamos lá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ok? Detém a verdade em injustiça. As pessoas pegam a verdade de Deus e faz injustiça da verdade e diz que é justo. Vamos continuar? Mas a ira de Deus, aqui ó, a Bíblia fala, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Ok? Ó, a ira de Deus, ela vai se manifestar sobre essas pessoas que diz que é justo, mas não são justos. A ira de Deus vai se manifestar sobre as nações, sobre os povos, vai se manifestar, gente. É sério, não brinca não. Já começou. Vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcursáveis. Ok? Então aqui, outra coisa que eu preciso falar para vocês. Então, quando fala Deus, está falando daquele que é chamado por Hashem, no meio do judaísmo, ok? Adonai, o Eterno. Okay? Ele é o Eterno, mas foi ele que criou a eternidade. Ele é criador da eternidade. Então, é difícil a gente entender Deus, mas nós vamos entender quem é Jesus, o Filho de Deus. É isso que Ele quer que nós entendamos. Deus não quer que você entenda aquilo que não é para entender. Deus quer que você entenda aquilo que é para entender. O que é para entender? Que Ele deu seu Filho para morrer por nós. E através do sacrifício do seu Filho nós somos salvos. Vamos continuar. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescursáveis. Então, a própria natureza manifesta a glória de Deus. Então, não adianta as pessoas dizer que, mas eu sou ateu, não acredito em Deus. Não. Gente, Deus não vai ter essa desculpa, não. Todos vão ser julgados. Porque até a natureza mostra que tem um Deus, que tem um Criador. É isso, ok? Porquanto, tendo conhecido a Deus, Adonai, ok? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, não é esse discurso filosófico que tem pela internet, tanto de judeu quanto de cristão. Não é discurso filosófico que vai salvar ninguém. Ok? Aqui fala, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, depois que obrigou todo padre fazer filosofia,
a igreja ficou fria espiritualmente. E aí hoje se tornou uma igreja idólatra. Ok? Vamos lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Acham que são sábios, mas são loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. Corruptível, de ave, de quadrúpede, de réptil. Parece que Paulo ali, parece que ele estava tendo uma revelação do que ia acontecer com a igreja católica romana no futuro, gente. Porque é exatamente isso que acontece lá. Mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Eles adoram os homens. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Não é à toa que lá tem imagem de cobra. Okay? Olha aí, está escrito aqui. Nunca vi ninguém pregar sobre isso. Mas Deus mostra na palavra. Obrigado, Senhor. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Aonde que tem mais homossexualismo é entre os religiosos. Porque eles proibiram o casamento, que Deus não proíbe, mas eles proibiram. Acontece? Acontece que os homens começam a se relacionar com outros homens. Só Deus sabe o que esses homens fazem por trás das câmeras. Só o eterno Deus sabe. Mas a Bíblia diz que por eles amar mais a criatura que o Criador, foi entregue às suas paixões imundas. Que isso eles não vão te mostrar. Pode ter certeza disso, ok? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. É relação de homem com homem, ok? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A quem que eles honram lá, gente? Eles honram a Maria e a Pedro. E aos outros também, mas os mais que eles honram é Maria e a Pedro. Maria em primeiro lugar. Pedro em segundo lugar. Eles honram. Colocou acima de Deus, Pai. Colocou acima do Salvador Jesus de Nazaré. Mas tem muitas pessoas dessa religião que não conseguem chegar a isso porque não lê a palavra de Deus, não pede discernimento espiritual. Vamos continuar. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Okay? Então, tem também a homossexualidade feminina, porque também tem mulheres que são proibidas de casar. Todas são assim? Não, gente, todas não são assim. Tem aquelas que têm temor a Deus. Todo homem é assim? Não. Lá dentro? Não, tem aqueles que têm temor a Deus. Mas lá dentro tem muita homossexualidade, tanto feminino quanto masculino. E isso não vai para a câmera, então você não vai saber. Às vezes surgem os escândalos. E eles têm abuso até com criança. Às vezes surgem os escândalos. Aí logo abafa, né? Por isso que a ira de Deus está vindo sobre essa terra. Vamos continuar. E semelhantemente também o homem, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Eles estão aborrecendo a Deus, ok? Eles têm aquelas caras de santo, a Bíblia fala que tem aparência de cordeiro, mas fala como da dragão. Eles têm aquelas aparências de santo, mas quando começa a falar, fala coisa antibíblica, anti-Jesus. Adora o homem. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Fica aquilo que não é pecado, eles dizem que é pecado, né? Inventores de mal. Aqui, fica arrumando pecado para tudo. Às vezes
Tem coisa que nem é pecado, mas eles dizem que é pecado. E aquilo que é pecado, eles escondem. Ok? Presunções, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Ok? Inventa coisa errada e diz que é do bem. Inventa idolatria e diz que é do bem. E as pessoas se prostram diante das imagens. Não, a palavra de Deus diz que não é para fazer imagem, não é só para se prostrar diante das imagens. Nem pode ser de Maria, ser de Pedro, ser de João, de José, de Santa Fulana. Maria virou não sei quantas santas, de todas as cores, de todos os povos. Maria, gente, não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus, não tem nada a ver. Maria, mãe de Jesus, era judia. E ainda que ela também se tornou cristã por causa do Cristo de Jesus, mas ela não mandou ninguém adorar ela. Ela não mudou de cor, ela não foi para outras nações. A única nação que ela foi ali foi Grécia. Ele morreu por lá. Vamos lá. Nécios, infiéis nos contratos. Essas pessoas, viu? São nécios, são infiéis nos contratos, sem afeição natural, não tem afeição natural de um homem, ok? E nem de mulher, ao contrário, ok? Irreconciliável, não se reconciliam com Deus, sem misericórdia. Quando eles decretam um juízo, eles não têm misericórdia. Se precisar ser condenado à morte, eles condenam, ok? Os quais, conhecendo o juízo de Deus, eles conhecem o juízo de Deus, conhecem a palavra de Deus, lá dentro da palavra de Deus, okay? Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. E não é só na Igreja Católica Romana, não. No meio do judaísmo também tem homossexualidade, ok? É só você pesquisar. Não é à toa que Tel Aviv é considerada a capital da homossexualidade, ok? Eu estou pregando a Bíblia, gente. Eu não sou contra ninguém. Cada um faz sua vida o que quer, faz seu corpo o que quer. Mas se é para pregar a Bíblia, prega ela como ela é. Se é para dizer que é religioso, que é líder religioso, que crê em Deus, então tem que seguir a Bíblia. Gente, a pessoa pode fazer do corpo dela o que quiser, ir para o inferno. Ela tem direito de escolher ir para o inferno. Só não pode depois brigar com Deus, porque foi ela que escolheu. Agora, querer encaixar dentro da palavra de Deus aquilo que Deus abomina, eles estão provocando a ira de Deus. E a ira de Deus vai cair nessa terra. Vai cair. Não vai nessas falsas interpretações que diz que não, o mundo só vai passar por uma transformação para que o homem fique melhor. Esse mundo vai passar pelo fogo, é assim que as profecias dizem, vai passar pelo fogo. Ok? E eu vos deixo aqui, leia Romanos 1, pede ao Eterno Deus para falar com você. E que Ele fale comigo e me proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que quem vê esse vídeo, entenda. Aqui eu não sou contra ninguém. Cada um pode fazer o que quiser na sua vida. Se quiser ir para o inferno, vai para o inferno. Nós não podemos obrigar. Nós não vamos discriminar pessoas, não. Mas a partir do momento que diz que está com a Bíblia pregando e diz que é um líder de Deus, aí, gente, tem que ser denunciado essas obras malignas. Porque quer pegar o mal e colocar dentro daquilo que Deus não criou, o eterno, Hashem, não importa. Deus não deixou a idolatria, Deus não deixou a homossexualidade, não deixou. Vocês podem ser idólatras, pode fazer o que vocês quiserem, mas a partir do momento que vocês dizem que são servos de Deus, que prega a palavra de Deus, peça ao Senhor para vos dar santificação. Porque a ira de Deus vai ser pior com essas pessoas. É por isso que a gente precisa pregar.
a ira de Deus vai ser pior com esses religiosos que tem a Bíblia nas mãos e aceita o pecado como se fosse normal. Tenha misericórdia, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, shalom. Até a próxima. Siga lá, Eclésia Católica de Cristo, no YouTube. E também tem a página no Facebook. Pai, shalom.